Hoje nós vamos destrinchar o que fez o STF, Supremo Tribunal Federal, alguns dias atrás, quando resolveu um embrulho da maneira que achou por bem resolver, mas certamente criando uma série de outros problemas, com relação ao caso do ex-presidente da Petrobras, o Bendini. Eu tenho aqui comigo o Leonardo Fiade. Ele é advogado, ele conhece bem a lei brasileira e ele vai poder explicar a mim e a você o que aconteceu naquele episódio daquela sessão do Supremo Tribunal Federal, em que houve uma derrota daqueles que imaginavam estar defendendo a Lava Jato e certamente uma vitória para aqueles que preferem, que pretendem, que querem condenar a Lava Jato ao ostracismo. Vou conversar com o Leonardo Fiade. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Ronaldo. Um prazer estar aqui mais uma vez e estamos à disposição aí para esclarecer o que a gente puder esclarecer. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com Leonardo Fiade e nós vamos conversar com ele sobre o que fez o Supremo Tribunal Federal no caso do Bendini, o ex-presidente da Petrobras, e como esse assunto pode afetar de fato e de direito a Lava Jato e os réus da Lava Jato, já inclusive condenados. Leonardo, explica para nós todos essa questão da votação de 6-3 realizada no Supremo Tribunal Federal, que deu ao Bendini ganho de causa no recurso que ele impetrou. Vou fazer primeiro uma correção, não foi ao Bendini, foi a um outro réu, cujo nome agora me esqueci. O processo do Bendini já tinha sido anulado antes pela segunda turma do Supremo com base no mesmo argumento. Bom, qual é a discussão jurídica aqui? O processo penal ele se desenvolve, né, várias fases. Primeiro você tem a denúncia, que é a peça inicial do processo criminal que o Ministério Público apresenta, né? E aí quando o juízo recebe aquela denúncia, a gente considera que já há um processo penal. Então você já pode chamar o denunciado de réu. Ali começa o processo penal. Verdadeiramente. Então o processo se desenvolve, você tem a fase de produção de provas, você tem a fase de oitiva de testemunhas. Quando isso tudo foi feito, você tem o interrogatório do réu, que é no final do processo, que é a chance do réu se defender. Depois do interrogatório, você tem a fase que se chama de alegações finais. Em que consiste essa fase? A acusação, com base em tudo que ela viu, que ela ouviu, vai apresentar a peça final dela, dizendo se o sujeito deve ser condenado ou até, eventualmente, se deve ser absolvido. Pode ser. Às vezes, o Ministério Público pode pedir a absolvição do réu, quando chega nessa fase. E aí, o que acontece? Quando há mais de um réu, fala primeiro o Ministério Público e depois os réus têm prazo conjunto para se manifestar em alegações finais. É assim, o Código de Processo Penal fala que é assim e tudo mais. Com essa alteração... Isso é lei. Isso está na lei. Isso está na lei. Então fala a acusação e os réus falam depois de um prazo conjunto. O que é um prazo conjunto? Os dois réus, ou 3 ou 4, tem o mesmo prazo que se inicia e se termina no mesmo dia. Exatamente. É um prazo conjunto para se manifestar. Então, o que aconteceu e qual foi a tese levantada por alguns advogados, especialmente o advogado aí do Bendini? A tese é a seguinte, e depois claramente levantada por outros advogados também, é que, como agora você tem essa figura do delator, né, e que tecnicamente é o colaborador premiado... E que é réu também. Que também é réu, é que, de certa forma, de alguma forma, porque esse sujeito ele também teria um interesse na condenação do corréu para fazer valer a delação dele, ou ele tem interesse que a delação dele prevaleça de alguma maneira, ele está, de certa maneira, acusando o corréu, então que o prazo dele para falar em alegações finais deveria ser um prazo diferente, como ele faz parte, não teoricamente, mas ele está mais próximo do que seria uma acusação, ele deveria falar antes do réu, que é o delatado, né? Essa tese tem vários problemas e que a gente pode explorar, né? Primeiro deles, assim, isso não está escrito em lugar nenhum, não está na lei. A lei de colaboração que trouxe a colaboração premiada, ela veio depois e nada dispôs sobre isso, dispôs sobre vários assuntos e poderia ter disposto sobre isso.
E outra coisa, a parte quando você chega nas alegações finais do processo, é como eu te falei, tudo aquilo que, todos os elementos de prova que serviram para embasar aquele eventual pedido final de condenação ou de absolvição, eles já estão lá no processo. Então você não vai se manifestar sobre alguma coisa que é nova, está tudo ali já. Então você dizer que há um prejuízo à defesa porque o sujeito não se manifestou no prazo, se manifestou no prazo conjunto que ele tinha com os outros corréus, é uma criação, é uma coisa criativa, que até assim, vamos lá, não, acho que fica melhor assim, encaixa melhor, porque o corréu tem um problema. Mas você aplicar isso retroativamente, para você, eventualmente, isso ainda vai se discutir, né? Para você beneficiar uma série de réus em processos bilionários, sem provar, e aí que é o ponto, sem provar um efetivo prejuízo à defesa, me parece assim uma coisa surreal, né, para dizer o mínimo. E até me estranhou, porque o que aconteceu? Você teve o caso do Bendini, que foi um caso julgado pela segunda turma do Supremo. A segunda turma anulou o processo do Bendini e mandou o processo voltar para aquela fase de alegação final para que o Bendini tivesse a chance de... E soltou o Bendini que estava preso. Soltou o Bendini. O Bendini, aliás, por incrível que pareça, é aquele sujeito que a Dilma colocou na Petrobras para moralizar a Petrobras, né? E que depois foi, enfim, era do Banco do Brasil e tem problemas dele de corrupção na Petrobras, no Banco do Brasil. Enfim. E aí depois o Fachin, que era o ministro relator do processo na segunda turma, ele pegou um caso parecido com o do Bendini, e como era importante você ter uma decisão do Supremo, né, botar aquilo de uma maneira unívoca para você aplicar a mesma regra para todo mundo, ele afetou esse outro processo para o Pleno, que foi onde teve essa decisão da semana passada. Agora, o curioso, né, além desses pontos que eu levantei, e que me parece realmente uma coisa que não tem pé nem cabeça, não mudar, não interpretar a regra, mas você aplicar essa regra sem pesar aquilo, se houve realmente prejuízo para a defesa. Uma coisa que me chamou a atenção foi isso. O ministro Barroso, por exemplo, quando votou, ele relatou algumas particularidades daquele caso que ele estava julgando, porque estavam julgando, na verdade, um habeas corpus, que claro que vai definir as regras para todo mundo, mas ele relatou que naquele caso específico, por exemplo, na prática, acabou que o réu, que não foi o delator, ou seja, o réu que foi o delatado, ele apresentou as alegações finais no prazo depois, e que foi aberto o prazo para depois ele complementar as alegações finais. Quer dizer, nem o caso em si afetou coisa nenhuma. E a defesa simplesmente não quis falar no prazo. Então, e não apontou, e depois que a defesa começou a reclamar, a levantar essa questão, que é o papel da defesa, né? Eu não vou falar mal aqui, a defesa tem que jogar com as regras que ela tem à disposição, né? Com as armas que ela tem à disposição. E até com as regras que ela inventa e colam. Sim, e que colam, exatamente. Mas, que a defesa... Eu já ouvi dizer que direito é o que o advogado pede e a justiça entrega. É isso, aquela história, bobo não é quem pede, né? Bobo é quem dá. Então, bobo ou esperto demais. Aí a gente não sabe. E aí acabou que, e o próprio ministro Barroso falou isso durante o julgamento, que também, o advogado em nenhum momento falou, você teve um prejuízo à defesa? Onde é que está? O que foi alegado nessas alegações? Qual é o prejuízo? Que você não pôde rebater. O que não foi debatido? Porque, no fundo, o que se trata é disso. A gente fala assim, o garantismo... É você ser impedido de discutir assuntos relevantes. Exato, provas, coisas que são efetivamente... Você, como réu, você não ser surpreendido. E tá, um momento aqui, de repente, aparece alguém com uma nova prova, uma nova alegação que você não pôde rebater e a tua defesa sofreu um prejuízo. Então, e me pareceu, o engraçado é o seguinte, que nem no caso concreto, eles deram um habeas corpus no caso concreto. A única ministra que falou até assim, olha... Eu acho boa a tese, mas no caso concreto não vislumbro prejuízo e nego o habeas corpus. Foi a Carmen Lúcia. Ela pegou essa distinção do que se estava julgando ali, o caso concreto e a tese. Mas o que, assim, para quem assistiu o julgamento, estava bem nítida uma ânsia em resolver esse assunto de qualquer forma. Eu lembro que teve um pedaço do julgamento que perguntaram, mas e o prejuízo? O ministro Lewandowski falou assim, não, o prejuízo é a condenação. Quer dizer, não faz sentido. E aí isso aí é uma coisa que virou também, é lugar comum, no Supremo e na política também, as pessoas começaram a fazer uma ode, né, em abstrato.
ao Estado de Direito, porque isso, você tem que garantir ampla defesa, contraditório. Quem é que discorda disso, em abstrato? Ninguém discorda disso. Você tem que fazer assim, onde é que a defesa, o contraditório, o Estado de Direito foram violados no caso concreto? Né? E aí que está o problema do Supremo, e agora eles vão se reunir, aparentemente agora, na próxima quarta-feira, para decidir os efeitos dessa decisão. Mas com esses 6-3, meu amigo, mas é uma... fica muito difícil de reverter mas e até de não deixar o trem descarrilhar. Agora, vamos para uma outra questão. Lá. Quais são os efeitos sociais dessa medida na tua avaliação? O que vai acontecer com o povo brasileiro a partir de uma verificação de que vai se soltar uma porção de gente que está em cana e vai para casa gastar dinheiro roubado? A percepção do Supremo já não anda das melhores, né? Eu acho que as pessoas com quem eu converso... Não, quero saber qual é a tua percepção. A minha percepção é... Você acha que o povo vai gritar ou vai entubar? Vai gritar em rede social, mas eu não sei até que ponto isso vai gerar algum efeito. Existe uma pressão hoje grande no Senado, que na prática talvez seja o órgão que pudesse fazer alguma, né, dar algum freio de arrumação no Supremo, não por causa dessa decisão especificamente, mas por causa de outros atos do Supremo, que a gente pode até debater mais daqui a pouco no programa, por exemplo, considerando esse último fato do Rodrigo Janot e o tal do inquérito das fake news. Nós temos vários fatos para discutir com você. Esse é um do Rodrigo Janot e o outro é o do Ciro Darlan. Daqui a pouco a gente vai falar disso. A gente vai falar, mas eu acho que tem muita coisa ali que está evidentemente errada. Esse inquérito das fake news é um erro, eu já falei isso aqui várias vezes no programa, é um erro, é uma aberração. E vocês imaginem que, por exemplo, vamos supor que esse inquérito não tivesse sido engendrado pelo Supremo. Imagina que o mesmo inquérito, que é um inquérito sem fato determinado, sem prazo de validade, um inquérito sigiloso, um inquérito que qualquer coisa vários assuntos diferentes são chamados para dentro desse inquérito, uma coisa discricionária dos ministros do Supremo. Para que ele serve esse inquérito? Vou chegar lá, mas imagina se fosse o Poder Executivo, imagina se fosse a Polícia Federal, se fosse o Jair Bolsonaro, digamos, que qualquer coisa na mídia contra ele fosse lá e aprendesse computador, alguém que xingasse ele na rede social, ele fosse mandar alguém na casa do cara aprender computador, estaria todo mundo gritando. Estaria assim... Mas com toda a razão. Com toda a razão. E aqui ninguém grita. E porque é do Supremo, ninguém grita. Não, esse inquérito surgiu... enfim, porque os ministros... Porque o Toffoli e o Careca ficaram chateados, estavam falando mal deles. Exatamente, estavam se sentindo... ameaça talvez realmente haja na internet, nesse mundo maluco da internet, do Twitter, do Facebook, haja algum maluco que fala, vou te matar, vou te não sei o quê. Não, vai matar é complicado. Não, pode. Eu entendo que uma ameaça de morte tem que ser... Não, pode haver ameaças, assim, mas como é que... Aí você pega o fato concreto e vai em cima Como dele. é que você vai endereçar isso? Aí o que eles fizeram? Eles criaram, com base no artigo do Regimento Interno do Supremo, que não diz isso, é o artigo do Regimento Interno que fala o seguinte, que no caso de haver infração à lei penal nas dependências do Supremo, o Supremo pode, né, instaurar um inquérito ou abrir um procedimento para apurar aqueles fatos e depois enviar os fatos para quem é de direito, para a polícia, né, dependendo do autor. Esse dispositivo não permite em momento algum que o Supremo possa abrir um inquérito sigiloso, sem fato determinado, que ficou conhecido como inquérito das fake news, e que, com base nesse inquérito, ele sai determinando busca e apreensão na casa dos outros sem o menor sentido. E, por exemplo, o sujeito xinga lá o ministro, ameaça, vamos lá, dizer que ele ameaça de morte o ministro Supremo. Esse sujeito tem foro privilegiado? Esse sujeito que está lá, o senhorzinho que está lá na internet, no interior, ele não tem foro por prerrogativa de função. Então, o que esse inquérito está fazendo no STF? Quem tem que abrir esse inquérito é a delegacia local. Civil, ou eventualmente, se for caracterizado como crime federal, a delegacia de polícia federal. O STF não tem que concentrar. E aí um problema, porque o ministro Toffoli criou esse inquérito, além disso, e designou um ministro para presidir o inquérito. Quer dizer, não houve nem sorteio. Qual ministro que preside o inquérito? Não houve nem sorteio. Ele designou um ministro específico para presidir o inquérito. E aí, culminou naquele fato vergonhoso daquela censura à revista Cruzoé, quando a Cruzoé falou uma coisa que era verdade, falou que em uma das colaborações premiadas, num dos diversos casos lá, alguém falou, do cara da Odebrecht, se não me engano, falou que o ministro Toffoli era conhecido como amigo do amigo, e era verdade que isso estava na delação.
E aí censuraram a revista, mandaram tirar, uma coisa extremamente arbitrária, que culminou agora, a gente pode falar do caso do Janot. Então, assim, só esse inquérito já era uma coisa, enfim, que eu acho que demanda de quem de direito, de quem pode realmente dar um freio de arrumação, fazer alguma coisa e dos outros poderes também se rebelarem e a opinião pública também, o que eu não estou vendo acontecendo na proporção que deveria acontecer. Nós estamos encerrando, então, o primeiro bloco de Menorá na TV com o Leonardo Fiade, que é advogado e também procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Não saia daí, já já a gente volta. Vamos discutir a questão do Ciro Darlan, a questão do Janot e também a questão da Janaína, deputada estadual por São Paulo, que está pedindo o impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Já já a gente volta. Estamos então de volta com o segundo bloco de Menorá na TV com Leonardo Fiade, advogado e também procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Leonardo, e a questão do Ciro Darlan? Olha, Ronaldo, eu fico com dificuldade de falar do Ciro Darlan, porque eu não li o material, o inquérito, o que há contra ele, né? Ele está acusado de vender sentença, e aí foram na casa dele, no gabinete dele do tribunal, apreender computadores e documentos e tal. O que eu li nos jornais é que também parece que no âmbito de uma colaboração premiada, de uma quadrilha, foi aventado, um dos sujeitos lá falou que havia essa questão da compra e venda de sentença, compra e venda de concessão de habeas corpus, né, pelo Ciro Darlan. Olha, eu conheço o Ciro Darlan, que frequenta aqui os nossos programas de televisão e de rádio, eu penso completamente diferente dele, eu não sou de esquerda, ele é, e olha só, não acredito que ele seja um criminoso que venda sentenças. A qualidade do caráter dele não é para isso. Eu não tenho, assim, elementos realmente... Eu não conheço o processo, não tenho mas elementos, assim, Ciro Darlan. E, na verdade, ele não foi... Houve uma busca e apreensão, né, o que já é bastante coisa, né, ele não foi preso, nada disso, mas aí é aguardar, eu não sei se pelos relatos e se havia elementos para uma busca e apreensão. Então, é o que eu acompanhei, igual você, pelos jornais, então fica muito difícil emitir uma opinião até jurídica sobre isso, diferente desse caso do Supremo, que a gente está conversando, que tem muito mais matérias de direito envolvidas e que são mais fáceis de serem debatidas. Assim, é um caso muito específico. Só para terminar, o do Ciro Darlan, a questão do Supremo, você acredita que eles queiram realmente terminar com a Lava Jato? A impressão é que, assim, pelo menos uma parte deles quer, é um pouco óbvio, né? Assim, na verdade, tem todo esse discurso de que a Lava Jato infringiu. Aí vira uma coisa também, o lavajatismo, porque eles estão querendo virar. A Lava Jato quer virar uma instituição e quer ascender ao poder. Assim, eu particularmente nunca vi nada disso. Eu acho que a Lava Jato é uma força-tarefa que cumpriu muito bem o seu dever, pode ter errado aqui e ali, mas assim, no grosso a operação funcionou muito bem, e eu acho que ela incomoda porque acho que pela primeira vez no país, né, ela atingiu sistematicamente pessoas do mais alto escalão. Agora, escuta aqui, e pessoas como Aécio Neves e outros desse mesmo tamanho, que com eles não se passa nada. Nós não conhecemos o processo. Não, mas não é isso, Ronaldo. A questão é o próprio Supremo. O problema é o seguinte, quem não tinha foro por prerrogativa de função, que foi julgado em Curitiba ou foi julgado em São Paulo, foi em Cana. O Aécio tinha foro por prerrogativa de função, o processo dele está no Supremo. Acho que o Supremo, na Lava Jato em si, acho que só condenou, se não me engano, a última notícia que eu li, condenou um. É verdade que o Brasil tem 54 mil pessoas com foro privilegiado? Eu não sei o número correto, mas eu não duvidaria, não, porque você tem as constituições dos estados também que prevêem foro privilegiado, não necessariamente no Supremo, mas foro privilegiado às vezes no Tribunal de Justiça, né, e para outras autoridades. Qual é a tua opinião sobre a afirmação do ministro Barroso de que existem gabinetes que vendem habeas corpus? Vendem senha, estavam distribuindo senha para soltar corrupto. Para soltar corrupto, Pois eu acho que o Supremo está numa encruzilhada, e eu acho que quem é que vai ter que resolver isso? Eu acho que ou o próprio Supremo, a parte dos ministros que não... Porque um ministro que fala um negócio desse, ou ele é processado e vai em cana porque ele está caluniando os outros,
Ou ele está falando a verdade, os outros Pois é. têm que encanar. Eu quero ver, aí que tá, eu quero ver o tal do inquérito das fake news fazer uma busca e apreensão lá na casa do Barroso, no gabinete do Barroso. Então, essa é uma coisa que não tem nenhum cabimento. O ministro fala, o Supremo está cindido, né? Eu nem diria cindido, né? Porque uma cisão pressupõe talvez... Meio a meio. Está desequilibrado. Está desequilibrado e cada um... Desequilibrado para o mal. E cada um com a sua cabeça, cada um, parece que cada ministro é um Supremo. Então, perdeu-se a institucionalidade, e o ministro Barroso ter falado isso numa sessão é a prova disso, né? Não só ele, mas outros ministros. Eu vejo, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, né? Volta e meia, ele dá uma declaração dizendo que a Lava Jato é criminosa, ou que se valeu de métodos criminosos, não sei o quê. E esse cara vai ser o cara que depois, daqui a pouquinho, vai julgar aquele processo, aquele habeas corpus lá do Lula, em que se discute se o Moro é suspeito ou não. Pô, mas eu acho que ele que é suspeito para julgar isso aí, claro, né? porque ele já está antecipando a opinião dele. Ele está antecipando a opinião, coisa que, salvo engano, pela lei da magistratura, não poderia. Aliás, o ministro é uma coisa, né? O Poder Judiciário como um todo não pode dar opinião fora dos autos, nem nos processos dele, nem nos processos dos outros. E outra coisa é ele impedir a atuação da Receita Federal sobre as próprias contas dele, da esposa. Exato. Quer dizer, é um negócio complicado. Essa foi uma decisão do Dias Toffoli e que era uma decisão que ele, de alguma maneira, era interessado. Então, quando eu vejo muita gente boa falar, não cabe CPI, né, porque o Senado queria fazer uma CPI para investigar alguns atos do Supremo, olha, é assim, o ministro não pode ser investigado pelo conteúdo das decisões somente. Isso é, o resto. Mas se o conteúdo... Se ele comete crime, o que isso tem a ver com a decisão que ele toma? Exatamente, mas se há indício de que uma determinada decisão é tomada pensando em proveito pessoal ou em alguma coisa, se ele deveria se declarar suspeito, eu acho que isso é passível, no mínimo, de uma investigação, sim, né? Se é conveniente politicamente, isso é outro assunto. Mas, assim, quem ataca... E aí outra, né? O ministro Gilmar Mendes já falou assim, se houver a CPI, ela vai ser suspensa pelo Supremo. Quer dizer, onde é que a gente está? E aí é um acovardamento, não é do público em geral, mas assim dos outros poderes, porque a gente vive num sistema... Parece que tem 40 mil juízes fazendo petições contra eles. Um negócio desse que eu li, 40 mil juízes, A gente tem um sistema de freios e contrapesos que de vez em quando há fricção, e é normal que haja fricção entre os poderes. E alguém tem que falar alto lá. Isso acontece, não é porque o Supremo é o tribunal que dá a última palavra que isso acontece. Eu vou citar aqui um exemplo, eu não estou dizendo que a pessoa a quem eu vou citar agora seja exemplo de nada e tal, mas às vezes acontece esse tipo de coisa. Não sei se você lembra, Ronaldo, teve um momento em que o ministro Marco Aurélio proferiu uma decisão monocrática, sozinho, afastando o Renan Calheiros... Me lembro, da presidência do Senado. Aceitou. E o Renan falou assim... Ficou por isso mesmo. Pior do que ficar por isso mesmo, rapidinho o assunto voltou para o plenário e derrubaram a decisão do Marco Aurélio. Por quê? Porque alguém chega uma hora e fala, não, você está subido, né? Por favor, não leio nas minhas palavras. Você não está apoiando o Renan Calheiros. Não estou endossando a figura pública. Nem desendossando. A figura pública do Renan, você nem desendossando. Você está citando um fato. Eu estou falando de um fato quando há uma ficção dos poderes e que isso, olha, vocês foram além do que das suas pernas. E isso exige também coragem. Né? Então, por exemplo, eu não estou falando aqui que é para fazer isso nada, eu só estou falando que como é que vai ser? Quer dizer, são 11 caras, né, ou 3 ou 4 caras que mandam no resto... tinha consciência da força que ele tinha como presidente do Senado. É isso, mas o próprio Poder Executivo, vamos lá. Porra, tem um tal do inquérito das fake news, aí o cara manda o ministro Supremo... Você sabe quando tudo isso começou? Vou te falar. Ah. Eu vou te dizer, você vai concordar comigo. No dia em que a Dilma foi empichada e o Lewandowski e o Renan Calheiros rasgaram a Constituição. Pois é. E ficou tudo por isso mesmo. Isso é a maior vergonha que eu já vi na minha vida. O que eles fizeram mantendo os direitos políticos da Dilma, mesmo ela tendo sido cassada, contra a letra da Constituição. Contra a letra... E não é só ser cassada, né? Porque pelas fontes que a gente tem, pelo que a gente leu no jornal... Agora ela é uma opção de processo. E assim, não foi um assunto que foi levantado na hora, foi um assunto que foi urdido ali por fora. Então, quer dizer, o ministro do Supremo que está presidindo a sessão do Senado... Já chegou com esse bolo pronto. É uma coisa complicada, né? Ao que parece, foi assim que aconteceu, é assim que narraram os principais veículos de comunicação.
Então é realmente muito complicado. E você sabe que essa questão de perder ou não o direito político depois do impeachment, isso aí tinha sido objeto de prova, múltipla escolha do OAB. A resposta certa era que sim, que claro. O impeachment leva à perda dos direitos políticos, automaticamente. Está escrito, Está escrito na Constituição. Então é muito complicado. Aí voltando aqui. Bom, agora eu vou te fazer uma outra pergunta, mas termina o teu raciocínio. Não, voltando ao ponto, por exemplo, o Poder Executivo, né? Mas isso não é culpa do que o Supremo está fazendo, não é culpa do Poder Executivo. Isso, de certa maneira, é verdade. Mas, por exemplo, o Poder Executivo, esse inquérito das fake news, a Rede Sustentabilidade, partido, entrou com uma ação contra esse inquérito, no próprio Supremo. O relator é o ministro Fachin. O ministro Fachin já pediu o dia para botar em julgamento. O ministro Toffoli ainda não botou. Está dizendo que a Rede pediu. Reclamou. Está reclamando. Então, isso está lá no Supremo. Porque o Poder Executivo, quando foi chamado a se manifestar formalmente nesse processo, através do seu advogado-geral da União, o Poder Executivo falou que o inquérito estava ok, que o inquérito não era ilegal. Então, é uma coisa assim que não dá para entender. É uma hora que o Poder Executivo... Será que não dá para entender ou será que dá para entender? E aí que eu vou chegar. Bom, eu vou te fazer uma outra pergunta que é mais complicada. A questão envolvendo diversos deputados estaduais, inclusive o Flávio Bolsonaro, com relação à questão da COAF, faz do presidente da República refém desse tipo de coisa e acaba fazendo com que ele feche os olhos para determinadas circunstâncias do poder legislativo, do poder judiciário? Olha, eu não tenho como responder a sua pergunta. Mas o que te parece? Não tem. Obviamente você não tem prova nem eu. Não, eu não tenho como responder a sua pergunta dizendo outra coisa que compromete sim. Não compromete porque, assim, poderia não comprometer, mas eu acho que o presidente assumiu uma posição que infelizmente compromete. Ele mesmo se gabava aí de ter, o Toffoli é nosso, estamos conversando, não sei o quê. Aí, coincidentemente, tem vários processos parecidos. Coincidentemente, o processo escolhido para dar a decisão que suspende lá as investigações com base nessa troca de dados com a COAF é justamente o caso do Flávio Bolsonaro. Não, mas aí o que me parece é que o Toffoli foi esperto e jogou a bola para o colo do presidente. Sim, mas eu acho que o presidente não tem que se meter nisso. E aí outra, vamos lá, né? Eu sou chefe do Poder Executivo. O COAF, como órgão de inteligência, órgão de combate à corrupção, está embaixo de mim. Né? E, assim, hierarquicamente, claro, tem uma certa autonomia funcional, né? Mas assim, é o presidente que, no final das contas, dá as cartas. No COAF, quem nomeia, ou quem nomeia, pelo menos o ministro que manda no COAF. Então, assim, se eu sou, vamos lá, eu sou do Poder Executivo, alguém fala assim, olha, um órgão que está embaixo de você está agindo errado. O Supremo Tribunal Federal fala isso para mim. O órgão que está agindo embaixo de você está agindo ilegalmente. Olha só tem duas coisas que eu posso fazer. Eu posso apurar eu vou apurar esse negócio, não é isso? Olha, o que vocês estão fazendo aí que o Supremo está falando que vocês estão errados? Estamos fazendo assim e não estamos errados por causa disso. Ou eu vou defender o órgão que está embaixo de mim, falar assim, olha, nada disso, olha, o Supremo errou. O órgão está agindo corretamente por causa disso, por causa daquilo, o presidente tem assessoria jurídica para fazer isso. Ou o Supremo está certo e o órgão que está abaixo de mim está agindo errado. E aí eu vou falar, não, eu vou consertar exatamente o ponto que está errado e vamos lá e bola para frente. Essa omissão deixa para lá, e aí muda o COAF de lugar, joga no Banco Central e já tira. Quer dizer, tudo parece uma cortina de fumaça e que, no fundo, afasta o presidente de uma pauta que muito cara aos eleitores dele, né, que é a pauta anticorrupção. Inclusive, esses atritos que ele andou tendo com o ministro Moro, ameaçando, inclusive, trocar o chefe, o diretor-geral da Polícia Federal, assim, sem a validação, sem a anuência do ministro. Então, isso é muito grave. Eu acho que isso é ruim para o presidente. Como é que você avalia os 8 primeiros meses da gestão do Bolsonaro, agora 9? É aquela história, né, o Ronaldo? Comparando com o Churchill, comparando com a Dilma, né? Essa né, tudo é muito relativo. Eu acho assim, a economia, que era um ponto-chave, eu acho que vai razoavelmente bem. Eu acho que um pilar de sustentação do presidente, sem dúvida, é o ministro Paulo Guedes. Que andou uma reforma da Previdência. Eu acho que a Câmara ajudou também, né? Teve uns arranca-rabos e tal, mas no final das contas ajudou.
O Senado está demorando um pouco mais, mas é uma sinalização positiva, e as pautas econômicas todas têm uma sinalização positiva, né? MP da liberdade econômica, de burocratização e tudo mais. E o outro polo, justamente o polo da justiça, do ministro Moro, do combate ao crime organizado, a corrupção, a lavagem de dinheiro. Eu acho que está funcionando razoavelmente bem nessa parte de sufocar a quadrilha, de transferência de presos. Eu acho que teve um aumento exponencial de apreensão de drogas, etc. Isso está funcionando razoavelmente bem. Mas enfraqueceu agora com essa questão do COAF, enfim, dessa postura titubeante do presidente, inclusive de tentar ameaçar alguma interferência nesses órgãos de combate à corrupção. Muito bem, estamos então encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Leonardo Fiade, advogado e também procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Já já a gente volta com mais casos cabeludos na área do judiciário e também do governo do Estado do Rio de Janeiro e do país. Já já a gente volta. Estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV com Leonardo Fiade. Ele é advogado e também procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ô Leonardo Fiade, alguém pode ser condenado por um crime que não foi cometido? Alguém pode ter sua vida vasculhada, sua casa invadida, seu escritório atrapalhado pela Polícia Federal porque um dia disse que teve vontade de matar alguém, mas não teve coragem? Não, pois é, eu acho que esse caso, o Ronaldo está se referindo aí ao caso do Rodrigo Janot, né, que declarou recentemente, está lançando um livro também, a gente, né, uma coisa meio um pouco midiática também me parece, declarou que pensou em matar o ministro Gilmar Mendes e foi para o Supremo com uma arma no bolso, mas na hora H desistiu, etc. e tal. E aí, isso já é uma coisa meio estapafúrdia e tal, mas o cara está lançando um livro, tudo bem. Agora, o mais estapafúrdio do que isso é exatamente isso. Eu acho que essa decisão do Supremo, de novo, no tal do inquérito das fake news, eu acho que por isso esse caso do Janot é emblemático de toda a arbitrariedade que existe por trás desse inquérito da fake news. Determinou simplesmente uma busca e apreensão na casa e no escritório do Rodrigo Janot por um crime que não foi cometido. A gente sabe, assim, o direito penal não é minha especialidade, né? Mas a gente sabe que se aprende... É um crime sem arma, sem bala e sem cadáver. Nos primeiros períodos do direito penal, você aprende que tem uma fase de execução, de um processo dentro do qual o crime é configurado, a partir do qual o crime é configurado. Tem a cogitação, né? Se o cara cogita, não, vou fazer isso quando o crime é premeditado, né? O cara cogita, depois tem os atos preparatórios, não, eu vou comprar aqui uma arma, ou eu vou pegar minha arma e vou levar para cá. Tem a execução, tem a consumação e depois tem o exaurimento do crime. E aí, a gente sabe, isso aí qualquer aluno de Direito Penal 1, Direito Penal 2 vai saber que ato preparatório não é crime, não configura crime. Mas qual foi o ato preparatório que ele realizou? O ato preparatório foi ele botar uma arma. Mas ele anda armado, sempre andou. Não, mas botar uma arma lá, talvez com a intenção, chegou lá e não sei se ele falou que botou na hora, mas enfim, não é crime. E com base nisso, você fazer uma busca e apreensão... Agora, eu quero te fazer uma outra pergunta. Ele é idiota, na tua opinião, ou ele quis fazer uma marola? Eu acho que está lançando um livro, Ronaldo. Eu acho que faz parte aí vale tudo. Não sei se o editor falou para ele, ou Janot. Alguém deu uma boa ideia para ele. Tem algum caso aí... Uma boa ideia de jirico. Tem algum caso aí que seja, enfim, para chamar a atenção pública? Porque isso não cabe na cabeça de ninguém, uma porcariada dessa. Eu acho que não faz sentido. Nada disso aí faz sentido. Ele fazer isso não faz sentido. E não faz sentido ele falar que fez isso também não faz sentido. E não faz sentido o que o Supremo Tribunal Federal fez. E muito menos faz sentido, porque aí é uma ameaça a todos nós, né? O Supremo ter o poder de fazer uma coisa dessa, ameaça... Eu vou dar um exemplo. Imagina assim, eu vou aqui e falo, porra, não gosto do Ronaldo, vou matar o Ronaldo. Aí eu chego, isso em 2017. Em 2019, só que eu não matei. Aí em 2019 eu vou aqui... Você conta isso para alguém? Eu vou aqui na delegacia de polícia, aqui, seu delegado, vou contar uma coisa. Me prende aqui. Em 2017... Porra, eu pensei em matar o Ronaldo. Eu, peguei uma arma que eu tenho porte de arma e tal. Levei pro programa que eu faço com ele. Mas na hora H, eu não fiz nada. Não matei e tal. Qual crime que você cometeu? O delegado vai falar pra mim. Vai falar assim, vai te internar no hospício. Meu filho, vai pra casa. Vai te internar no hospício. Pra casa não, que você é capaz de criar problema lá Agora, se eu falar assim, não foi o Ronaldo que eu pensei em matar. Foi o Gilmar Mendes. Qual é a diferença? Aí você vai em cana. Aí eu vou em cana. Tá então bom. Isso aí é uma... Enfim... A gente tem que ver. E aí
cabe ao Senado, cabe a quem de direito se levantar contra esse tipo de arbitrariedade que, repito, se tivesse sendo cometida pelo Poder Executivo, pela Polícia Federal, tava aí uma grita, o pessoal estava na ONU, né? Tava aí, enfim, figuras internacionais, tinha lá o Sting fazendo show e passando no... E porque é o Supremo Tribunal Federal, é uma coisa que tem repercussão, mas não tem a repercussão na proporção que essa repercussão deveria ter. Ô, Leonardo Fiade, e o governador do estado do Rio de Janeiro que declara que é candidato à presidência da República com 9 meses de política? Ele está fazendo a política dele, está tentando marcar o nome dele, enfim, acho que tem muita coisa... Mas se ele fizer o trabalho dele aqui no Rio, não é melhor? Não é mais suficiente do que lançar a candidatura depois de 9 meses de governo à presidência da República? Pois é, eu acho que o Rio está numa situação financeira muito complicada, que, claro, não é culpa do atual governador, mas, assim, ele tem um dever de casa aqui para fazer no Rio, ele precisa fazer. É gigantesco. Então, acho realmente precoce, não sei até que ponto isso ajuda ou atrapalha ele, que é uma coisa é você declarar em abstrato, olha, eu entrei na política e todo político tem um sonho de um dia ser o presidente, acho que é uma declaração comum, mas acho que você se lançar para o pleito de 2022, quando o atual presidente, que é um cara que joga mais ou menos no mesmo lado que você, com as mesmas ideias parecidas, talvez não todas, já se diz candidato à reeleição. E que o apoiou para presidente. E que o apoiou não diretamente, mas indiretamente através do Flávio Bolsonaro, eu acho uma estratégia um pouco complicada. Mas eu também não sei, né? Porque o governador, ele largou a magistratura e começou a campanha para governador com um índice muito baixo, claro, ninguém conhecia ele. E todo mundo falava que ele não ia conseguir ser governador, e ele conseguiu. Então eu acho que ele está... Isso não é garantido que ele vai conseguir nada. É claro que não. Ele pode até conseguir, mas não... É claro que não, mas eu acho que ele está muito autoconfiante. Então, acho que ele ganhou uma autoconfiança grande. Eu acho que Agora, o político, ele deve fazer política ou deve fazer eleição? Assim, qual é a tua opinião? Eu acho que a eleição e você se preparar para alçar voos mais altos tem que ser problema nenhum. Tem que ser uma consequência do teu trabalho. Do teu trabalho e do resultado dele. Enfim, eu não sei até que ponto essas declarações atrapalham até o próprio governo dele. Por causa do PSL desembarcar da base. Acho que está para entrar em votação na Alerj algumas questões muito complicadas que demandam alteração até da Constituição do Estado, que você tem muita verba do Estado de imposto vinculada a fundos específicos. E ele vai ficar sem... E ele quer desvincular, isso depende de... Ele vai ficar sem apoio no E ele pode ficar sem apoio. Acho também que quem deixa de apoiar, aqui também deixando a minha opinião, quem deixa de apoiar o governador por causa disso também está jogando contra o Rio de Janeiro. Está jogando contra o Rio de Janeiro, mas política a gente sabe como é que é e a gente tem que... tentar jogar um pouco também com as regras do jogo. Leonardo Fiade, eu queria te agradecer de coração a tua participação aqui no Menorá na TV. É um prazer e uma alegria enorme receber você aqui. Você é um amigo querido, eu gosto imensamente de bater papo contigo. Você esclarece com objetividade todas as perguntas que lhe são feitas e eu quero te oferecer os nossos microfones, as nossas câmeras, para que você possa se despedir dos nossos telespectadores. Ronaldo, eu que agradeço, é um prazer estar aqui mais uma vez, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o país, sobre a política que você disponibiliza para a gente aqui e no programa de rádio também. Enfim, e fico feliz se o que a gente conversar aqui de alguma maneira esclarecer, né, para o nosso público, para os nossos telespectadores, alguma questão, né? Não precisa concordar com tudo, mas levantando debate que eu acho que a gente melhora, né, como país, as instituições melhoram e a gente vai para frente, a gente espera, todo mundo aqui espera um futuro melhor para o país e que a gente se livre desses problemas institucionais que estão realmente fazendo muito mal para o país, enfim, atualmente. Muito bem, chegamos ao final de Menorá na TV com Leonardo Fiade e eu te convido para na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha, estamos mais uma vez juntos. Nos vemos lá.